sou Roselane Reis e você está no videocast Você Pode. De guerreira a princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. Este é um programa da E quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando de educação. Lembre-se lá da Collis, entra lá, www.collis.com.br. Venha fazer a sua graduação 100% digital. Não importa onde você esteja, nós queremos levar educação até você. E também falando sobre educação, eu preciso apresentar e falar um pouquinho para vocês dos nossos parceiros que vocês têm acompanhado nas nossas redes sociais e também no nosso canal. Nós temos a doutora Silvia de Paula falando sobre educação inclusiva. Gente, é maravilhosa as informações dela. Aquele conteúdo, ela teve um planejamento maravilhoso que ela apresentou e agora ela está entrando em outro assunto. Bora lá acompanhar, não só no nosso canal, mas também seguir a doutora Silvia. Silvia de Paula, doutora Silvia.inclusão, de Paula é só o nome, tá? E eu quero falar também sobre previdência. Como é que tá o seu planejamento? Você tem acompanhado as dicas do Dr. Kleber Veloso? Não deixe de acompanhar e planejar o seu futuro para a previdência. Também aqui na nossa rede ou seguindo também o seu canal Kleber Veloso Advogado. Gente, a gente vem falando sobre essas coisas e tem tanta coisa boa acontecendo e também estamos atualizados com as leis. Vocês viram a NR1, né? A Rosa Matias está falando sobre essa importância e toda semana ela está dando informações importantes para o seu negócio e principalmente para o bem-estar dos seus colaboradores. Não deixem de seguir a Rosa através da Sofos Mentoria. Quando a gente fala sobre empresas, sobre a questão do bem-estar do colaborador, eu pergunto para você, como é que está a sua vida financeira dentro do seu negócio? A nossa grande preocupação é nós queremos sempre levar conhecimento para você, empreendedora. Por isso, nós trouxemos a Miriam Seixas, da Colabore.assessoria, falando sobre finanças, falando sobre receitas, sobre despesa, para que o seu negócio possa cada vez mais alavancar e assim você ter o seu produto e o seu serviço com tranquilidade para atender toda a nossa sociedade. E quando a gente precisa relaxar, gente, vocês estão acompanhando a Nádia? Que graça, esses dias ela passou uns exercícios lá, vocês têm que acompanhar porque nós precisamos, embora somos empreendedoras, estamos sempre levando o nosso negócio, mas existe um momento de relaxar. E a Nádia Macieira, ponto oficial, está lá dando essas dicas, informações importantes através do método dela, Yoga Healing. É muito bom. Bom, mas eu já falei bastante, nós temos mais parceiros e nós vamos falar em outro programa, mas hoje a gente tem uma presença especial. Gente, ela participou de um evento e eu peguei ela no meio disso, sabe, preparando lá, mas eu falei assim, Leia, vem pra cá porque eu quero você conosco aqui no nosso programa sobre um assunto muito importante. Bora lá conhecer ela? Leia, minha querida, muito obrigada por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Nossa, muito bom estar aqui e poder falar de coisas que a gente gosta tanto, né? Nosso trabalho, nossa arte. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. E olha, você vai compartilhar isso muito com a gente. Mas você sabe que no nosso programa, Leia, o pessoal assim, vocês já devem estar vendo aqui na mesa, né? Quanta coisa bonita a Leia vai falar disso. Mas antes, Leia, conta um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua história, da sua vida, até a gente chegar nessas coisas tão bonitas que estão aqui na mesa. Pois é, gente. Então, Rose, sou mineira. Opa, coisa boa! Amo meu estado. E você sabe que o mineiro, ele adora fazer de arte, né? Fazer as coisas com as mãos, né? Trabalhar, fazer crochê, tricô. Então, assim, eu já tenho um fundo da arte, um pouquinho da arte já vem desde a infância, né? Sim. Mas, enfim, sou mineira, sou casada, estou em São Paulo já há bastante tempo, tenho um filho lindo, maravilhoso. E a arte sempre esteve muito presente na minha vida por essa questão familiar, sim, né? Em Minas a gente sempre brincava com papel, então eu já venho com essas coisas desde a infância. E chegando em São Paulo, eu trabalhei muito em hospital também, né? Área da saúde. Área da saúde, trabalhei em hospital, mas eu percebi que não era uma coisa assim que... Eu estava ficando muito fria, sabe? Eu sou 100% emoção. Você vai lidando com aqueles problemas todo dia, né? Sim, sim. É uma profissão maravilhosa, mas tem o lado da questão da emoção.
E eu percebi que eu sou uma pessoa que eu sou muito ligada à questão emocional. Eu adoro observar o ser humano, eu adoro falar das emoções, eu sou muito comunicativa. Vem também herança familiar, descendente de italiano. Opa, então eu falo fala com as muito, mãos. gente. Eu falo, eu gosto de bater papo, eu gosto de gesticular. Eu brinco, faço com meu marido na fila do supermercado. Eu conheço uma pessoa, em um minuto eu já sei da vida dela. Mas enfim, gente. Isso é bom. Isso é gostoso, né? Porque acho que a comunicação é uma arte também, sim, né? O dom sim. de você comunicar, poder falar com as pessoas e ouvir, o mais importante. Mas enfim, eu me casei aqui em São Paulo, né? Meu marido é daqui, tive meu filho aqui. E houve um período da minha vida, Rose, que eu comecei com umas dores. Umas dores no corpo, né? Eu ia em vários médicos, não conseguia chegar num diagnóstico. Foi uma fase muito complicada para mim, porque eu já tinha um trabalho, eu já fazia um trabalho, fiz design gráfico, eu já trabalhava com papel, só que por conta dessas dores, que eu não tinha um diagnóstico, essas dores me tiraram a vontade de fazer o meu trabalho. A pessoa, quem tem dor, entende o que eu estou falando. Acaba entrando numa depressão, né? Ainda mais Você, quando não encontra um diagnóstico. Exatamente. Vem um monte de coisa na cabeça. Porque você vai nos profissionais, você vai nos médicos, e ele fala, não, vou te dar um remédio para isso, vou te dar um remédio para aquilo, mas você não chega a um diagnóstico. Neste caso, nós estamos falando de quê? Dor crônica. Tá? A dor crônica é uma dor difícil de ser diagnosticada. Muitas vezes você precisa fazer vários exames. E foi o que aconteceu comigo. Né? Eu passei por um tempo sem ter um diagnóstico, eu dormia com dor, acordava com dor. E aquilo vai te tirando a vontade de sair, de fazer seu trabalho, até na sua convivência com seus amigos, com a sua família. Isso interfere na nossa vida drasticamente. Uma indisposição. Uma indisposição. Você acorda e fala, meu Deus, está todo mundo em minha volta, feliz, alegre. E por que só eu estou sentindo dor? Essa é uma questão que a gente tem muito comum. A gente não quer falar, a gente acha que só a gente passa por isso. E eu tive a felicidade de cair na mão de uma fisioterapeuta que me olhou como um todo. Ela disse, não, nós vamos investigar o que você tem. Eu comecei a fazer tratamento com ela, né, de fisioterapia. Sim. Então, em menos de um mês ela disse para mim, Lé, eu já identifiquei o que você tem, mas você precisa de remédio, de medicação, e eu não posso te medicar. Eu vou te encaminhar para uma equipe multidisciplinar, específica em dor crônica, e onde você vai ser acolhida. Olha, Rose, quando eu vou para essa médica que me acolheu, quando eu chego no consultório dela, ela abre a porta para mim, ela me acolhe. Então, assim, de imediato ela me abraça. Ali eu falei, eu acho que eu encontrei uma luz. E aí eu comecei a fazer um tratamento com eles. E aí eu cheguei ao meu diagnóstico. Eu tenho a síndrome da dor miofacial. O que é? Para quem não conhece, é uma dor que você tem, é a face do músculo. Então, é como se fosse, Rose, para quem está nos ouvindo, não conhece, não tem ainda esse nome, seria uma prima primeira da fibromialgia. A fibromialgia é uma coisa muito conhecida, principalmente nós mulheres. Tá bem comum. Né? Muito comum em nós mulheres, e ela tem um fundinho social, emocional. E aí, pronto, eu tenho o meu diagnóstico. Aí eu começo a fazer um tratamento. E nesse tratamento, eu começo a perceber a importância de fazer a nossa parte. Né? As pessoas que têm tratamento com dor crônica, eu deixo até assim uma sugestão. Gente, procure fazer a sua parte. Façam a sua parte. Porque a gente não pode colocar tudo em cima do médico. A gente precisa fazer, porque a gente tem um fundo emocional muito importante, muito, que a gente precisa olhar isso. E aí eu busco o quê? Autoconhecimento. Eu entro no autoconhecimento. Por que a importância do autoconhecimento? Para a gente se conhecer, entender as nossas necessidades. Por que meu corpo acontece isso? Qual a emoção que eu não estou validando dentro de mim? Por que eu sinto essa dor? Né? E aí, junto com essa minha equipe médica, eu comecei a trazer os feedbacks.
paralelo ao meu estudo de autoconhecimento, tá? E aí, Rose, o que acontece? Eu volto a fazer os meus trabalhos de essa arte. Coisa linda que tá aqui. Gente, eu sou apaixonada com papel. Todo mundo olha o papel de uma forma para escrever, para trabalhar. Eu olho o papel como arte. Os olhos, assim, você transforma o papel em arte. E aí eu volto a fazer o meu trabalho, né? E o que me dá prazer. E eu começo a sentir a sensação de bem-estar. Né? Depois de um tempo, lógico, sempre com acompanhamento médico, passei por psicólogo, psiquiatras e tal, enfim, eu começo a sair do círculo da dor, porque a gente entra num círculo, talvez alguém que esteja nos ouvindo esteja se identificando com isso, a gente entra num ciclo mesmo da dor, você acorda com dor, você fica triste, você tem a depressão, você tem a ansiedade, você toma o remédio, a dor melhora, mas a dor volta, e você não sai daquilo ali. Mas, gente, olha, tem cura, tem tratamento. E a gente pode conviver com a dor e ser feliz. É bom você falar tudo isso porque é bem interessante. Eu sou uma paciente oncológica, estou aí em 2 anos em remissão. Mas eu tomo remédio, né, para um câncer de mama. E de repente eu comecei a sentir muita dor. Você falando isso, inclusive essa noite, antes de vir para cá, eu tive que sair da cama e colocar gelo no pé porque meu pé estava doendo muito. E eu comecei a ter fraturas no corpo. Costela, joelho, tornozelo, pé, e sem cair, sem nada. E aí eu passei por vários médicos até que descobriram que era uma sequela do remédio que eu tomava, que é tipo um bloqueador de câncer, né? Que eles chamam de uma quimioterapia oral. Então, e aí o que faz, vai para um, vai para outro. Eu encontrei uma pessoa, como você falou, né, uma reumatologista que também abraçou. E ela falou: Rose, foi descoberto recentemente uma vacina que ela age como um Waze no seu remédio. Você vai tomar o remédio, ele vai fazer o que ele tem que fazer, e aquele mal que ele faz, porque é droga, né? Todo remédio é droga. E aí ele vai fazer uma proteção nos seus ossos, ele vai criar como uma capa, como se fosse uma gelatina. Então, quando for bater ali para descalcificar os seus ossos, para deixar eles frágeis, a ponto de você fraturar sem ter que cair, ele não vai conseguir, porque vai ter essa proteção. E aí eu fui naquela história, porque nada é barato, né? Ainda mais que é descoberto recentemente. Aí você solicita para o plano e tal, e vai. Mas tem essa questão, e a gente tem que lidar com essa dor. Você toma a vacina, eu tomei em janeiro. Mas de vez em quando a gente abusa, fica muito tempo em pé e tal, e eu não paro, né? Sim. Então aí a dor vem. E aí vem essa questão que você falou, e muito importante que você falou, Léa. Você foi no psicólogo, você foi no psiquiatra, você foi no fisioterapeuta, mas você buscou o autoconhecimento. Então é um conjunto. Então não existe só uma coisa, a pessoa, então tá, esse autoconhecimento. Não, eu busquei todas as fontes necessárias e esse conjunto me trouxe. E agora eu queria que você falasse dessa beleza, porque eu acho que isso que ressignificou para você, né? Muito, Rose. Eu falo que eu ressignifiquei a minha dor. De que forma? Como eu te falei, eu saio desse ciclo aí da dor, né? E eu volto a fazer os meus trabalhos. E esse trabalho, o que ele foi acontecendo comigo? Eu fui tirando o foco da dor. Eu comecei a perceber que quando eu estava fazendo os meus trabalhos de arte, gente, arte com papel, arte normal, um cartão, uma flor, eu não tinha espaço para dor. Eu tirava o foco da dor. A gente está falando aqui até de uma coisa super em alto, mindfulness, que é você trazer a mente para o momento presente. E eu comecei a perceber que isso me trazia um benefício muito grande. E aí eu começo a contar para minha médica. Eu falei, olha, eu estou fazendo meus trabalhos de arte e está maravilhoso. E, gente, olha, eu fui me aprofundando mais, Rose, eu fui fazendo, e aquilo foi crescendo, e as minhas crises foram se espaçando, os meus remédios foram diminuindo, lógico, tudo com muito acompanhamento, tá? Eu nunca fiz nada assim, não vou tomar pela minha cabeça, não, gente, eu tive todo um suporte com essa equipe. Mas houve uma melhora, né? Mas houve uma evolução muito significativa, muito, e aí eu comecei a levar para ela, ela falou, que maravilha, então vamos observar esses benefícios. Só que chegou um ponto, Rose, que eu falei, gente, se isso está sendo bom para mim, por que eu não posso levar isso para as pessoas? Eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque igual a mim, tem muita gente. E às vezes está sofrendo em casa, precisando ouvir uma palavra positiva,
então eu vou transformar a minha arte. Hoje a minha arte, Rose, é a minha história. Eu transformei a arte com papel para trazer um benefício para as pessoas. Gente, pode ser com papel, pode ser qualquer tipo de arte, mas tenha um momento prazeroso. É uma forma de você tirar um segundo para você poder, sabe, assim, eu brinco e falo assim, é aquele encontro com você. Um segundinho do seu dia, faça aqueles momentos curtinhos de escuta interna. Isso traz um benefício muito grande. E eu utilizo a arte com papel. Isso criou praticamente um método, né? Método. Sim, hoje eu criei um projeto, né? Conta pra gente. Vocês estão vendo aí flores, né? Inclusive tem flor, tá passando tem papel. aqui o arroba do seu projeto. Ah, legal. Projeto Lea Tandy é o meu nome, porque eu usei esse meu próprio nome, Rose, porque assim, o meu trabalho é minha história. É a ressignificação da minha dor. O que eu fiz? Eu olhei para a minha dor e falei, é isso que eu tenho? Primeiro passo, aceitação. A gente precisa aceitar. Porque não adianta nada você ficar brigando com o que você tem. Ela existe, é fato, eu tenho a dor crônica. E se você me pergunta, Leia, mas a dor tá aí? Tá sim, gente, a dor tá aqui. A diferença é como eu encaro ela agora. Tá? Então, primeira coisa, aceitação. Segunda coisa, você tem uma equipe que tem todo o suporte e tal, mas você também procurar algo que te traz bem-estar. No meu caso, foi a arte com papel. Eu comecei pelas flores, aqui está meu material, né? Que linda essa daqui, né? Eu comecei, fazendo para mim mesma. Eu comecei fazendo as flores, das flores eu percebi que eu podia ensinar as pessoas a fazer cartões. Rose, há quanto tempo as pessoas não escrevem um cartão para si? Olha que coisa linda. É uma flor, ela simboliza o abraço. Entendeu? É uma tulipa, é uma dobradura. Então, assim, há quanto tempo a gente está muito tecnológico, a gente está muito... eu brinco e falo assim, que nós estamos mais conectados à tecnologia e desconectados de nossas emoções. O meu trabalho, o foco dele é esse, trazer essa conexão com a gente. De que forma? Através da arte com papel. Conta pra gente agora, o pessoal que está nos assistindo, porque eles estão vendo o arroba aqui, vão entrar no seu Instagram. Como é que pode esse projeto? Qualquer mulher pode entrar? Como é que pode para falar? Fala um pouquinho pra gente, né? Agora já estão me sinalizando, é tão gostoso esse bate-papo, né, Leia? Já estão sinalizando que tá acabando, gente. Mas ó, você pode voltar, hein? Olha, uma mineira gosta de papo aí. Isso porque não tem o pãozinho de queijo para acompanhar. Ele imagina se tivesse. Não, aí nós precisaríamos de um dia. Só a aguinha hoje. Só a aguinha. E, sim, mas fala do projeto. O projeto Lea Tandy, ele oferece, através da arte com papel, essa conexão com as suas emoções, né? Porque, até pela Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que a arte traz grandes benefícios, né? Emocional, bem-estar, né? Hoje nós estamos... É uma atualidade, né? A gente estava falando quantas pessoas, Rose, doentes emocionalmente. Hoje, com a lei das empresas, né? Essa nova lei. Então, assim, o meu projeto, ele vem de encontro com essas necessidades. Eu mostro para as pessoas a importância de tirar um momento do seu dia, senta, faça um cartão para você, faça uma flor. O meu trabalho eu levo para as empresas também, como workshops. Esse final de semana mesmo eu fiz um workshop para Dia das Mulheres, né? Trabalhei com 40 mulheres e foi uma coisa linda. Nós fizemos o quê? Um caderno para você escrever, escrita emocional, gente, que é maravilhoso. Escreva sobre suas emoções, fale sobre você. Não tenha medo, a gente guarda tudo aqui dentro, não é verdade? Põe para fora, fale sobre você. Então, o projeto Lea Tandy é minha história, eu conto isso para que as pessoas se identifiquem com o meu trabalho. Muito bom. Bom, olha, como eu te falei, maravilhoso, eu acho que ficou aqui uma válvula de escape, né? Isso daí a gente vai estar te seguindo, te acompanhando, e aí convido todo mundo que tá aqui. Isso foi só uma sementinha, né? Só. Ficou curioso?
Vai lá no projeto Leia Tandy. Bom, Leia, pra gente encerrar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você tá vendo que eu tô usando um bottom aqui do Você Pode. E eu quero dar um de presente pra você. Que lindo. Só que antes eu preciso que você me responda. Leia Tandy hoje, ela é uma guerreira em constante batalha? Ou a Leia Tandy hoje é uma princesa? Lembrando que a princesa não é aquela que deixa de guerrear, tá? Ela continua guerreando, mas hoje ela tem, digamos assim, ela tem uma noção, ela tem o seu palácio, que digamos, ela sabe onde ela está e o que ela conquistar. Ela é uma guerreira, constante batalha, ou uma princesa? Uma princesa. Ah, hoje já encontrou... eu sei meu propósito. Eu brinco, Rose, fala assim, que às vezes as pessoas falam, eu preciso encontrar meu propósito. Eu acho que foi meu propósito que me encontrou. Porque hoje eu tenho a certeza de estar fazendo a coisa certa. Que bom. Ele é de imã, pode colocar agora, que acho que do ladinho vai ficar muito bonito. Olha aí, gente. Amei. Interessante esse do imã, que bonitinho. Querida, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com você. E aí fica aqui o convite, caso você queira continuar com a gente, dando dicas e informações importantes e voltar também numa outra vez, e eu sei que sempre vai ter coisas boas. Obrigada mesmo, viu? E obrigada por você compartilhar isso conosco, porque nós precisamos. Sem dúvida. Muito obrigada. Vocês viram que bacana, gente? Vamos ressignificar a dor. Elas existem, mas nós vamos superá-las através de vários métodos, principalmente esse que a Leia trouxe. Agora, qual é a sua história?